Em 1955, em Kentucky, a cerca de 100 quilômetros de Nashville, Tennessee, havia uma tranquila comunidade rural. Na noite de 21 de agosto, no meio de uma roça, 10 pessoas tiveram contato violento com os alienígenas. Os Langford estavam voltando de uma reunião de família, onde se divertiram e jogaram cartas. Lonnie Langford, que tinha 12 anos na época, lembra-se muito bem dessa noite. Estávamos eu, meu irmão, minha irmã, 2 meio-irmãos, suas mulheres, e um amigo com sua mulher e minha mãe. Ficamos conversando e jogando cartas. O amigo de meu meio-irmão precisou sair, não tínhamos banheiro dentro de casa. Quando saiu, viu um objeto redondo com luzes ao redor. O homem entrou em casa e contou o que tinha visto. Pensaram que ele estava brincando e continuaram jogando cartas. Mais tarde, todos foram dormir. Todos, exceto a mãe de Lonnie. Ela ficou acordada, olhando pela janela, viu uma criatura estranha e gritou. Todos pularam da cama. Os irmãos de Lonnie pegaram suas espingardas. Vimos criaturas de 1 metro de altura, pés pequenos, orelhas pontudas, olhos grandes. Estavam parados lá fora. Havia vários. Usavam uniformes, não faziam barulho nenhum. Não falavam nada, ficavam parados lá, não sei porquê. Lonnie viu as criaturas flutuarem, enquanto seus irmãos continuavam atirando. Alguns tiros derrubaram os alienígenas. Mas, para a surpresa de todos, as estranhas criaturas voltaram a flutuar, incólumes. Ficamos assustados. Começamos a gritar. Um irmão de Lonnie foi para fora com a espingarda. Quando o meu irmão saiu, um deles o agarrou pelo cabelo. Ele pulou para o chão e atirou. Lonnie Langford e sua família, apavorados, ficaram olhando aqueles seres brilhantes pairando sobre a casa. Quando seus irmãos ficaram sem munição, acenderam as lanternas e iluminaram o céu. Para surpresa da família, as criaturas prateadas logo fugiram para a escuridão. Eles não queriam fazer mal a ninguém. Acho que estavam com mais medo de nós do que nós deles. Mas fiquei apavorado. Estou dizendo a verdade. Lonnie Langford está dizendo a verdade. Ou sua história não passa de uma lembrança distorcida de uma reunião de família conturbada. Mas sabemos que na mesma noite, outros moradores da região viram luzes que pareciam meteoros, acompanhadas por um estranho objeto. Quando os Langford comunicaram o que viram, policiais e até mesmo soldados de uma base do exército próxima foram verificar o incidente. O soldado de Kentucky, Russell Ferguson, investigou o caso. Não encontrou nenhuma evidência concreta que comprovasse o relato dos Langford. Só encontramos a família bastante abalada e exaltada. Juravam que tinham visto pessoas baixas e prateadas, de olhos e cabeças grandes, que tinham tentado entrar na casa. O investigador de OVNIs, Philip Imbronho, acha o caso dos Langford convincente e que eles podem ter tido contato com extraterrestres. É um caso, na verdade, bastante convincente. A família não dava a mínima para os OVNIs. De repente, comunicam que esses homenzinhos chegaram na casa deles. Até hoje, é um dos poucos casos que me convencem de que talvez os extraterrestres visitem a Terra e interajam com a sociedade. Na época do caso Langford, nos anos 50, americanos de todas as classes sociais estavam fascinados por discos voadores. Hollywood produzia filmes de ficção científica. Muitos exploravam os temores causados pela Guerra Fria.
O público estava influenciado por filmes, livros e revistas. Mas os moradores dessa região eram lavradores e protestantes, alguns deles fundamentalistas. Como os Langford eram cristãos devotos, será que se deixaram influenciar depois do culto da tarde daquele domingo? O soldado Russell Ferguson acha que não. Acredita que estavam bêbados. Encontrei um bando de gente desvairada. Estavam num estado específico causado por uma festa bem animada. Não havia bebidas na casa, porque minha mãe era muito religiosa e não permitia. Meus irmãos bebiam, mas não havia bebidas alcoólicas em casa naquela noite. Outra explicação para o que houve naquela noite envolve um circo que estava de passagem na cidade. Descobri nos arquivos do jornal que o circo ficara na cidade 3 noites. Na quinta, sexta e sábado, antes do incidente relatado. O circo devia ter macacos, e eles podem ter fugido. Eu não sabia que o circo estava na cidade, nem minha família. Você já viu um macaco prateado? Se essas estranhas visões não foram causadas por bebida em excesso ou por macacos, o que aconteceu? Greg Little, que escreve sobre fenômenos paranormais, acha que pode haver uma explicação científica. Essa região de Kentucky fica sobre uma falha geológica. Segundo Little, pressões tectônicas da Terra podem criar imagens estranhas a partir de descargas eletromagnéticas tão fortes que desorientam as pessoas. Essas falhas geológicas têm um enorme campo eletromagnético a seu redor. Quando uma pessoa fica perto de um campo, há uma interação com a química cerebral, que produz serotonina, uma substância bioquímica idêntica a uma droga alucinógena chamada dimetrotriptamina, que equivale a uma viagem de LSD de 30 minutos. E como é que se chama uma viagem dessas? Um sonho. Sonhos, pesadelos. Nunca se saberá exatamente o que aconteceu naquela noite de verão de 1955. Não imagino por que eles vieram. Acho que estavam passando e resolveram dar uma descida. Por que Deus criou todos os outros planetas, luas e sóis? Se há vida nesse planeta, por que não haveria em outros? Se alguém fosse capaz de viajar pelo espaço e para os outros planetas, viria para a Terra com toda essa tecnologia e iria justo para Kelly, Kentucky, e não para a capital do país? Ou para uma cidade grande? Não acredito. Uma coisa é certa. Lunan Lackford e sua família não saíram em busca de extraterrestres naquela noite de agosto. Uma noite que jamais esqueceram.